A noite se abria como um véu de escuridão infinita, e o vento frio cortava as árvores secas, fazendo-as ranger como ossos velhos esquecidos em um cemitério. Nesse silêncio gelado, a lenda começou a ganhar vida. Dizem os antigos que em certas madrugadas sem lua, uma figura aparece na névoa, um homem esquelético, com a pele colada aos ossos, sem pelos, um semblante cadavérico e olhos fundos, sem brilho, montado em um cavalo horripilante. Suas costelas se movem como se respirassem sozinhas e seu rosto não tem traço de humanidade, apenas o vazio da morte. Atrás dele, uma matilha de cães espectrais caminha em silêncio absoluto. Eles não rosnam, não respiram, não uivam. Apenas seguem o cavaleiro, como guardiões de um segredo antigo, como ecos de uma maldição esquecida. No século XVIII, alguns viajantes contaram ter visto essa aparição. Um homem que voltava de uma vila próxima disse que ouviu passos pesados na estrada. Não eram de homens comuns. Eram cascos batendo no chão duro, mas havia algo estranho. Os ecos vinham acompanhados de um silêncio opressor, como se todos os sons da noite tivessem sido sugados por aquela presença. Quando o viajante olhou, viu a figura cadavérica em cima do cavalo apodrecido. E atrás, olhos vazios brilhavam na escuridão. Os cães espectrais, imóveis, o observavam como se avaliassem sua alma. O homem correu, e até hoje, seu relato é um dos primeiros registros dessa lenda maldita. Alguns anciãos afirmam que o cavaleiro foi, em vida, um homem cruel. Um guerreiro que desonrou os mortos, saqueando túmulos em busca de poder. Sua ambição o levou a um pacto sombrio, a promessa de força eterna em troca de sua humanidade. O pacto foi selado, mas o preço foi alto demais. Sua carne definhou, sua alma foi esvaziada, e sua vida se transformou em um ciclo sem fim de tormento. Agora, ele vaga sem descanso. O cavalo horripilante que o carrega seria, segundo a lenda, o animal que ele sacrificou para firmar o pacto. Reerguido pela maldição, agora o acompanha em eternidade deformado, com olhos ocos e relinchos que ecoam como gritos sufocados. E os cães? Os cães seriam as almas daqueles que morreram por sua culpa. Espíritos presos entre o mundo dos vivos e dos mortos, transformados em sombras caninas para segui-lo para sempre. Os relatos mais assustadores dizem que o cavaleiro esquelético aparece nas estradas desertas. Homens que viajavam sozinhos em carroças, mercadores, até mesmo monges em peregrinação. Muitos desapareceram sem deixar rastros. Quem sobreviveu sempre conta a mesma coisa. Um frio intenso, o som dos cascos e o olhar vazio do cavaleiro. Depois disso, desmaios, febres, delírios e o silêncio de quem nunca mais ousou pronunciar o que viu. Alguns acreditam que ele não é apenas uma maldição, mas um guardião do limite entre os mundos. Um espírito condenado a impedir que os vivos atravessem certas fronteiras, como se fosse o guardião de passagens esquecidas, portais que ligam os homens às profundezas sombrias. E a cada noite em que aparece, sua matilha espectral cresce. Dizem que aqueles que morrem sob seu olhar tornam-se novos cães espectrais, somando-se ao exército de sombras que nunca dorme. Até hoje, existem relatos estranhos. Motoristas em estradas desertas juram ter visto uma figura esquelética à beira da estrada. Outros afirmam que ouviram cascos, mas não havia cavalos por perto. E há quem conte ter visto cães, com olhos ocos, seguindo um vulto na neblina. Ninguém ousou parar, mas todos concordam em uma coisa: o frio e o silêncio eram insuportáveis. Será apenas uma lenda? Ou existe realmente um homem esquelético montado em seu cavalo maldito, seguido por cães espectrais? As histórias se espalham, atravessam gerações e cada narrador acrescenta um detalhe. O que mais apavora é que, mesmo com o passar do tempo, a essência da história continua a mesma. A figura cadavérica nunca dorme,
nunca descansa e sempre retorna. E se, numa noite fria e silenciosa, você ouvir cascos ao longe, sentir a pele arrepiar e o vento gelar até os ossos, talvez não esteja sozinho. Talvez o cavaleiro esquelético e sua matilha de cães espectrais estejam mais perto do que você imagina. Na pequena cidade de Serenity Falls, aninhada entre montanhas densas e florestas ancestrais, os boatos sobre o cavaleiro esquelético não eram lendas para se contar ao redor da fogueira. Eram presságios. O xerife Thorne, um homem cético com cicatrizes no rosto e na alma, havia chegado à cidade há pouco mais de um ano, fugindo de um passado que ele preferia esquecido. No entanto, os desaparecimentos recentes, 3 para ser exato, em apenas 2 meses, estavam desafiando sua lógica. Eles dizem que o cavaleiro levou o fazendeiro Davis, xerife. A velha senhora Gable sussurrou, tremendo, enquanto Thorne vasculhava o celeiro vazio de Davis. Sua carroça foi encontrada na estrada antiga, intacta, mas sem um sinal dele. Thorne bufou, mas o arrepio em sua nuca era inegável. Não havia rastros, nem luta, apenas um silêncio perturbador. As marcas de cascos, estranhamente profundas, pareciam desaparecer no asfalto alguns metros adiante. Cães, ele murmurou, apontando para as pegadas indistintas ao redor da carroça. Grandes cães. Cães espectrais, xerife, a senhora Gable corrigiu, os olhos arregalados. Aqueles que seguem o cavaleiro. Thorne ignorou-a, mas a imagem do cavaleiro esquelético, de pele colada aos ossos e olhos vazios, começou a assombrá-lo em seus pesadelos. A busca por respostas levou Thorne aos arquivos empoeirados da biblioteca da cidade. Entre mapas antigos e registros de terras, ele encontrou um diário encadernado em couro de um dos primeiros colonos de Serenity Falls, um homem chamado Elias Thorne, um parente distante. As páginas amareladas cheiravam a mofo e a um segredo há muito guardado. As primeiras entradas descreviam a beleza selvagem das montanhas e a promessa de uma nova vida. Mas conforme as páginas avançavam, o tom mudava. Elias começou a relatar visões, pesadelos e o crescente medo de uma sombra sobre 4 patas e olhos ocos que brilham na névoa. Ele descrevia um cavaleiro esquelético, um espectro de um homem, seguido por cães silenciosos que se alimentam do terror. Uma entrada em particular fez o coração de Thorne gelar. Eu o vi. Ele não é uma maldição, mas um portão para as sombras que espreitam além do véu, e ele deseja mais do que almas. Ele deseja um caminho, um retorno. Seu nome, o nome verdadeiro, é a chave. O diário terminava abruptamente, com as últimas páginas rasgadas e uma mancha escura, como de sangue seco. Armado com o diário e um desespero crescente, Thorne dirigiu-se à Estrada Antiga, o local de vários desaparecimentos, e onde o diário de Elias sugeria a presença do cavaleiro. A noite estava densa, sem estrelas, e uma névoa espessa abraçava a estrada, transformando as árvores em fantasmas retorcidos. O ar gelado penetrava em seus ossos, e o silêncio era tão profundo que Thorne podia ouvir o pulsar do próprio sangue. Então, ele ouviu o som de cascos, pesado, lento, metódico, e depois o uivo fantasmagórico dos cães, que não vinha de suas gargantas, mas parecia ecoar de dentro da própria névoa. Thorne acendeu as luzes do carro, mas elas apenas cortaram um pequeno cone na escuridão, revelando a silhueta colossal que surgia da bruma. O cavaleiro esquelético. Era exatamente como nas lendas, pior do que em seus pesadelos. O homem, um esqueleto ambulante montado em um cavalo putrefato, os olhos vazios fixos em Thorne. Os cães espectrais, com seus ossos visíveis, o cercavam, os olhos brilhando como carvões em brasa. Thorne sentiu o terror paralisá-lo, mas o desespero e a raiva pelo que havia acontecido a Davis e aos outros o impulsionaram. Ele se lembrou da frase no diário de Elias. Ele deseja um caminho, um retorno.
E se o cavaleiro não fosse apenas uma entidade maligna, mas algo preso? O que você quer? Thorne gritou, sua voz falhando. O cavaleiro esquelético não respondeu com palavras, mas com um suspiro gelado que apagou as luzes do carro. Em sua mente, Thorne ouviu uma voz, antiga e cheia de agonia, ressoando como um lamento. Minha vida foi roubada, meu nome esquecido. Eu sou o guardião de um portal, um sacrifício. Eu não sou o monstro, sou o preço. A criatura estendeu uma mão ossuda e na mente de Thorne a voz continuou: liberte-me, e os desaparecidos retornarão. Você tem que me libertar do pacto que me prende ao meu verdadeiro nome. Thorne percebeu a verdade horrível. O cavaleiro esquelético não era o guerreiro cruel, mas a vítima, o sacrifício. E a maldição, o pacto de um ancestral distante do guerreiro, era o que o prendia. O cavaleiro precisava que alguém com a linhagem do guerreiro que selou o pacto o libertasse. E Thorne, como o diário de Elias, havia sido escolhido. A chave era um nome, não o nome do cavaleiro, mas o nome do próprio guerreiro que fez o pacto, o nome verdadeiro que foi perdido e que só poderia ser encontrado em um lugar. O coração de Thorne se apertou. Ele sabia onde procurar, mas isso significaria um mergulho ainda mais profundo na escuridão, onde a lenda e a realidade se tornavam indistinguíveis. E assim termina a nossa descida ao coração desta lenda horripilante. Se o cavaleiro esquelético é apenas um mito ou uma presença real, talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: aqueles que o veem nunca esquecem. Se este mistério tocou sua imaginação e gelou sua espinha, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem também ama o terror, acionar o sininho das notificações e se inscrever no canal Mistérios Antigos da Humanidade. Pois aqui, as lendas nunca morrem.